Hoje eu vou te ensinar a calcular a média dentro do Excel. Se você se interessa por essa ferramenta, não se esqueça de seguir a minha página aqui no YouTube, onde eu sempre coloco vídeos interessantíssimos sobre dicas de Excel. Para nós aprendermos sobre a função média, nós vamos utilizar essa tabela que você está vendo na sua tela. Você percebe que eu tenho 6 alunos de uma determinada sala e eu tenho 4 disciplinas que eles fizeram algumas provas. Dentro da tabela, nesse campo que está delimitado pela região em branco que eu estou te mostrando, está a nota de um determinado aluno numa determinada disciplina. Então, no encontro entre a linha do Antônio e a coluna de geografia, eu tenho a nota do Antônio em geografia, que é 5,6. Dentro dessa tabela eu tenho diversos alunos, tenho diversas disciplinas e eu quero, por exemplo, calcular a média que o Antônio teve em todas as disciplinas. A média é entre 8,6, que é a nota dele em português, 5,6, que é a nota dele em matemática, 5,6, que é a nota dele em geografia e 8,4, que é a nota dele em história. Adicionalmente, eu quero saber também a média que os alunos tiveram em português, por exemplo. O Antônio tirou 8,6, a Bianca 9,1, a Eliane 5,3 e assim sucessivamente até o Ricardo que tirou 3,6. Como que eu faço para calcular a média desses 6 valores? É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Para calcular a média de valores dentro do Excel, você precisa utilizar a função que é igual ao nome média. Então vamos supor que eu queira calcular a média do Antônio nas 4 disciplinas que ele fez a prova. Em alguma célula à sua escolha, você digita no seu teclado aí igual a média, você vai digitar igual a média, você percebe que já aparece uma função chamada média, você vai abrir parênteses e depois que você abrir parênteses, você seleciona todos os números que você quer calcular a média. Nesse caso, eu quero calcular a média dos valores que estão de 8,6 aqui, que é a nota dele de português, até 8,4, que é a nota dele de história. Então, eu seleciono num intervalo só toda a região. Essa região que vai de D5, que é essa célula aqui, até G5, que é essa célula aqui. Ele vai pegar todos esses valores e vai calcular a média deles. Então, você fecha parênteses, dá Enter e você tem o resultado de 7,1. Isso nos mostra que a média das notas do Antônio, que é a média dos valores 8,6, 5,6, 5,6 e 8,4, é 7,1, que é exatamente o valor que o Excel nos trouxe aqui. Para esse caso, nós optamos por selecionar toda a região de uma forma direta. Então, se você clicar aqui para ver a fórmula, você percebe que nós clicamos na região como um todo. Ele vai olhar para essa região que você selecionou, vai encontrar todos os números que estão aqui dentro e vai fazer uma média deles. Mas nós poderíamos fazer de forma diferente, que o Excel ainda entende. Você poderia colocar igual a média, abrir parênteses e ir selecionando todos os números de forma separada, que são os números que você quer tirar a média. Por exemplo, ele te pede o número 1, assim que você abre a sua região da média. Você pode clicar na nota de português e dar ponto e vírgula. Ele te pede o número 2, você clica na nota de matemática e dá ponto e vírgula. Ele pede o número 3, você clica em geografia, dá ponto e vírgula. E depois ele pede o número 4, você clica na nota de história e nesse caso fecha parênteses, porque já tem todo o conteúdo que você precisa para calcular a média dele. O que nós fizemos nesse caso? Ao invés de selecionar toda a região direto de D5 até G5, nós selecionamos 4 números, que são esses números que você está vendo na linha do Antônio. A função média vai fazer a média desses 4 valores, que no caso ainda é 7,1. O valor não muda, independentemente de como você selecionar. Esse caso aqui você pode utilizar especificamente quando você não tem uma região adjacente. Então você quer calcular a média de valores que não estão próximos. Você pode ir colocando ponto e vírgula para separar esses valores. Se por acaso eles estiverem próximos, como eles já estavam aqui, você pode selecionar a região toda e o Excel vai entender que você deve calcular a média. Para calcular a média das outras pessoas, da Bianca, da Eliane, do Paulo, da Rafaela e do Ricardo, nós já temos a função pronta aqui. Eu só vou, nessa célula aqui, pegar esse pontinho, esse quadradinho que tem no canto inferior direito, vou clicar nele com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar para baixo. Quando você chegar na última região que você quer colocar essa fórmula, você solta o mouse e ele vai ter a média dos outros valores também. Olha só, antes eu tinha a média de D5, E5, F5 e G5, é o que está aqui. Na de baixo eu tenho a média de D6, E6, F6 e G6. A média é entre 9,1, 6,6, 4,2 e 6,8, que é 6,7. E assim sucessivamente
até o caso do Ricardo, que eu vou pegar a média desses itens que estão na linha 10. Você calcula dessa forma a média dentro do Excel. Nós podemos também calcular, dentro desse exemplo, a média das disciplinas. Então, qual foi a média de todos os alunos na disciplina português, por exemplo? Você vem em uma célula à sua escolha, que pode ser qualquer célula, você coloca igual a média, e nesse caso aqui, depois de abrir o parênteses, que é a hora de eu selecionar a região, eu não vou fazer de 1 em 1 igual eu fiz anteriormente. Eu vou pegar todo o intervalo. Então, vou selecionar aqui do começo da D5, com o botão esquerdo eu clico e arrasto e solto quando eu chegar aqui na D10. Eu vou lá e fecho parênteses, dou Enter, e a minha média dos alunos na disciplina de português é 7.1. Não se esqueça, você pode selecionar célula a célula, como é esse caso aqui, ele vai entender que tem que fazer a média desses 4 números, ou você pode selecionar uma região toda, como eu fiz aqui. Ele vai entender que temos 6 números aqui na região e você precisa fazer a média deles. Nesse caso, a fórmula já está pronta. Pro caso de português, você está em cima da célula de português, você clica de novo com o botão esquerdo nesse retangulinho que está no canto inferior direito, arrasta até onde você quer colocar a fórmula e solta. Nesse caso, você tem as médias de todas as outras disciplinas de todos os alunos. Nesse caso, o que nós fazemos? Matemática é a média de E5 até E10, que são esses valores aqui, geografia de F5 até F10 e história de G5 até G10. Para nunca esquecer, para calcular a média dentro do Excel, você só precisa colocar igual a média, abrir parênteses, selecionar todos os números que você quer tirar a média, seja selecionando toda a região, como foi esse caso aqui, seja selecionando valor a valor, como foi esse caso aqui. Feito isso, você fecha parênteses, dá Enter e o Excel vai trazer para você a média desses valores. Então era esse o conteúdo que eu tinha para te mostrar hoje, conteúdo bem rápido, mas muito explicativo e muito prático. Espero que você tenha gostado e nós nos vemos por aí. Até mais!